Introdução, parte 7. Através de todas as épocas, o homem acreditou em um poder invisível, por meio do qual todas as coisas foram e são continuamente recriadas. Podemos indicar uma personalidade a este poder e chamá-lo de Deus, ou podemos pensar nele como a essência ou espírito que permeia todas as coisas. Porém, em qualquer caso, o efeito é o mesmo. No que diz respeito ao que o indivíduo está concernido, o objetivo, o físico, o visível, o que pode reconhecer com seus sentidos é o pessoal. Consiste em seu corpo, cérebro e nervos. O subjetivo é o espiritual, o invisível e impessoal. O pessoal é consciente porque é uma entidade pessoal física. O impessoal, sendo do mesmo tipo e qualidade que todo o resto do ser, não está consciente de si mesmo e, portanto, foi denominado subconsciente. O pessoal, ou consciente, tem o poder da vontade e da escolha, e pode, portanto, exercer discriminação durante a escolha de métodos através dos quais encontra soluções às dificuldades. O impessoal ou espiritual, sendo parte e uno com a fonte e a origem de todo poder, não pode exercer nenhuma escolha, porém, em troca, tem recursos infinitos à sua disposição. Este pode e consegue trazer resultados por métodos que a mente humana ou individual não pode sequer conceber. Portanto, você verá que é seu privilégio depender da vontade humana com todas as suas limitações e prejuízos. Ou você pode utilizar as potencialidades do infinito fazendo uso da mente subconsciente. Aqui, então, está a explicação científica do maravilhoso poder que foi posto sob seu controle. Se somente se decidir a atendê-lo, apreciá-lo e reconhecê-lo. Nessa parte 7, se descreve um método para utilizar conscientemente este poder onipotente. Parte 7. A visualização é o processo de fazer imagens mentais, e a imagem é o molde ou modelo que servirá como padrão a partir do qual emergirá seu futuro. Construa um modelo bem claro e faça-o com muita beleza. Não tendo medo, torne-o grandioso. Recorde que ninguém pode lhe impor nenhuma limitação senão você mesmo. Você não está limitado quanto a custos ou materiais. Recorra ao infinito como sua fonte. Construa-o em sua imaginação. Terá que estar aí antes que apareça em algum outro lugar. Faça a imagem clara e precisa. Retenha-a firmemente em sua mente e, gradual e constantemente, trará o objeto ou coisa mais perto de você. Lembre-se, você pode ser o que decidir ser. Este é outro fato psicológico que é bem conhecido. Porém, infelizmente, ler sobre isso não lhe trará nenhum resultado que você possa ter em mente, nem sequer lhe ajudará a formar a imagem mental, e muito menos lhe ajudará a manifestá-la. É necessário trabalho, insistência, esforço mental forte, o tipo de esforço que somente muito poucos estão dispostos a levar a cabo. O primeiro passo é a idealização. É, além disso, o passo mais importante, porque é o plano sobre o qual você vai construir. Precisa ser sólido e permanente. O arquiteto, quando planeja um edifício de 30 andares, visualiza cada linha e cada detalhe desde o princípio. O engenheiro, ao transpor um abismo, mediante uma ponte,
primeiro determina os requerimentos de 1 milhão de forças em diferentes partes. Eles veem o final antes de dar o primeiro passo, do mesmo modo que você delineará em sua mente o que deseja. Você semeará a semente, porém, antes de semear, precisa saber o que colherá. Isso é idealização. Se não está seguro, regresse à cadeira todos os dias até que a imagem se torne clara, e esta se desenvolverá gradualmente. No princípio, o plano geral pode ser apenas um esboço, porém, irá tomando forma. Primeiro o contorno tomará forma, em seguida os detalhes, e gradualmente você desenvolverá o poder que lhe permitirá formular planos que finalmente se materializarão no mundo objetivo. Você chegará a saber o que o futuro lhe reserva. Em seguida vem o processo de visualização. Você precisa ver a imagem cada vez mais e mais completa. Ver o detalhe, na unidade começam a se desvelar os caminhos, e meios para trazê-lo à manifestação se desenvolverá. Uma coisa levará a outra, o pensamento levará à ação, a ação desenvolverá métodos, os métodos fomentarão amigos, os amigos atrairão as circunstâncias, e finalmente o terceiro passo, ou materialização, ter-se-á conseguido. Todos reconhecemos que o universo teve que ter sido pensado antes que se pudesse converter em um fato material. E se estamos dispostos a seguir as diretrizes do grande arquiteto do universo, veremos que nossos pensamentos tomam forma, tal como o universo tomou forma concreta. É a mesma mente operando através do indivíduo. Não há diferença de classe ou qualidade. A única diferença é de grau. O arquiteto visualiza seu edifício e vê como deseja que este seja. Seu pensamento se converte em um molde plástico, a partir do qual o edifício finalmente emergirá, alto ou baixo, formoso ou simples. Sua visão toma forma no papel e finalmente se utiliza o material necessário e o edifício se ergue por completo. O inventor visualiza sua ideia exatamente da mesma forma. Citemos, por exemplo, Nikola Tesla, que tinha um enorme intelecto e foi um dos maiores inventores de todos os tempos. Este homem materializou as mais surpreendentes realidades. Sempre visualizou seus inventos antes de começar a trabalhar neles. Tesla não se apressava em materializá-los, para em seguida gastar seu tempo corrigindo defeitos. Tendo construído primeiro a ideia em sua imaginação, a mantinha aí como uma imagem mental a ser construída e melhorada por seu pensamento. Desta forma, escreve em seu livro O Experimentador Elétrico: estou habilitado para desenvolver e aperfeiçoar rapidamente uma concepção sem tocar em nada. Quando já avancei o suficiente como para incorporar no invento toda a melhora possível na qual posso pensar e não lhe vejo falhas, converto em algo concreto o produto do meu cérebro. Invariavelmente, meu projeto funciona como concebi que deveria torná-lo, e durante 20 anos não encontrei qualquer exceção. Se pode conscientemente seguir estas instruções, desenvolverá fé, o tipo de fé que é a substância das coisas pelas quais se espera, a evidência de coisas não vistas, e desenvolverá confiança, o tipo de confiança que conduz à perseverança e à coragem. Você desenvolverá o poder de concentração que lhe permitirá excluir todos os pensamentos, exceto os que estão associados com seu propósito.
A lei é que o pensamento se manifestará em forma, e somente quem souber como se converter no pensador divino de seus próprios pensamentos pode assumir o lugar do mestre e falar com autoridade. A clareza e a certeza se obtém unicamente mantendo a imagem na mente repetidamente. Cada repetição torna a imagem mais nítida e precisa que a anterior, e na proporção à nitidez e precisão da imagem, assim se produzirá a manifestação resultante. Você precisa construí-la com firmeza e segurança em seu mundo mental, seu mundo interno, antes que possa tomar forma no mundo exterior, e você não pode construir nada de valor, inclusive em seu mundo mental, a menos que conte com material apropriado. Quando tiver o material, poderá construir qualquer coisa que desejar. Porém, assegure-se de seu material. Você não pode fazer uma cortina de brocados usando trapos. Este material será criado por milhões de silenciosos trabalhadores mentais e moldando na forma da imagem que você tiver na mente. Pense nisso. Você tem mais de 5 milhões desses trabalhadores mentais prontos e ativos, que se chamam neurônios. Além disso, há outra força de reserva de ao menos um número igual, prontos para ser chamados à ação na mais leve necessidade. Seu poder para pensar, então, é quase ilimitado. E isso significa que seu poder para criar o tipo de material que é necessário para construir para você mesmo qualquer tipo de estorno que deseje é praticamente ilimitado. Além desses milhões de trabalhadores mentais, você tem milhares de milhões de trabalhadores mentais no corpo, cada um dos quais está dotado com suficiente inteligência para entender e atuar sobre qualquer mensagem ou sugestão recebida. Todas estas células estão ocupadas criando e recriando o corpo. Porém, além disso, estão dotadas com energia psíquica por meio da qual podem atrair até si mesmas a substância necessária para um desenvolvimento perfeito. Fazem isso pela mesma lei e do mesmo modo que cada forma de vida atrai a si mesma o material necessário para o seu crescimento. O carvalho, a rosa, o lírio, todos requerem certos materiais para sua mais perfeita expressão, e os obtém por meio da petição silenciosa, a lei da atração, a forma mais confiável para você obter que requer para seu desenvolvimento completo. Construa a imagem mental. Construa-a clara, definida, perfeita. Sustente-a firmemente, e os meios aparecerão. A provisão seguirá a petição. Você será guiado para fazer o correto no momento correto e da forma correta. O desejo sincero atrairá a expectativa certa, e esta, por sua vez, deverá se reforçar com a ordem firme. Estas três coisas não falham para atrair a realização, porque o desejo sincero é o sentimento, a expectativa confiante é o pensamento, e a ordem firme é a vontade. E como já vimos, o sentimento proporciona vitalidade ao pensamento, contanto que a vontade o mantenha firmemente até que a lei de crescimento o faça se manifestar. Não é admirável que o homem tenha um poder tão enorme dentro de si e que suas faculdades tão transcendentais ele não tem ideia? Não é estranho que sempre nos ensinaram a buscar a força e o poder fora? Fomos ensinados a buscar em todo lugar, exceto em nosso interior, e sempre que este poder se manifesta em nossas vidas, nos é dito que é algo sobrenatural. Hoje, muitos já chegaram ao entendimento deste maravilhoso poder e já realizaram esforços sérios e conscientes para melhorar sua saúde, poder e outras condições,
e parecem falhar. Não parecem capazes de fazer que a lei opere. A dificuldade, em quase todos os casos, consiste em que se estão enfocando no externo. Desejam dinheiro, poder, saúde e abundância. Porém, não percebem que estes são efeitos e que chegam somente quando se encontra a causa. Os que não prestam atenção ao mundo externo buscarão somente confirmar a verdade. Buscarão unicamente a sabedoria e verão que esta sabedoria revelará e divulgará a fonte de todo poder, que se manifestará no pensamento e no propósito que criará as condições externas desejadas. Esta verdade encontrará sua expressão no propósito nobre e na ação corajosa. Crie unicamente os ideais. Não pense nas condições externas. Torne belo e opulento o seu mundo interno, e o mundo externo expressará e manifestará as condições que tem em seu interior. Você chegará a compreender seu poder para criar ideais, e esses ideais serão projetados ao mundo dos efeitos. Por exemplo, suponha que um homem está endividado. Pensará continuamente na dívida, concentrando-se nela, e como os pensamentos são causas, o resultado é que ele não somente assegurará que a dívida permaneça junto a ele, senão que realmente criará mais dívida. Está pondo em operação a grande lei da atração, com um resultado normal e inevitável. A perda leva a outra perda, até mesmo maior. Qual é então o princípio correto? Concentre-se nas coisas que deseja, não nas que não deseja. Pense na abundância. Idealize os métodos e planos para pôr a lei da abundância em operação. Visualize as condições através das quais a lei da abundância cria. Isso dará lugar à manifestação. Se a lei funciona perfeitamente para trazer pobreza, carência e toda forma de limitação para os que continuamente mantêm pensamentos de carência e medo, também funcionará com a mesma certeza para atrair condições de abundância e opulência para os que mantêm pensamentos de coragem e poder. Este é um problema difícil para muitos. Somos demasiado ansiosos, pelo que manifestamos ansiedade, medo, tensão. Queremos fazer algo e queremos ajudar. Somos como uma criança que acaba de plantar uma semente e a cada 15 minutos remove a terra para ver se está crescendo. Claro, sob essas circunstâncias, a semente nunca germinará. E isso é exatamente o que muitos de nós fazemos no mundo mental. Precisamos plantar a semente e deixá-la imperturbável. Isso de nenhum modo significa que permaneçamos sentados sem fazer nada. Faremos mais e melhor trabalho do que jamais feito antes. Novos canais proverão constantemente, se abrirão novas portas. A única coisa necessária é ter uma mente aberta e estar pronto para agir quando chegar o momento. A força do pensamento é o meio mais poderoso para obter conhecimento, e se está concentrada em um tema, poderá resolver qualquer problema. Nada está mais além do poder da compreensão humana. Porém, para isso se requer aproveitar a força de pensamento e fazê-lo produzir o que desejamos. Lembre-se que o pensamento é o fogo que cria o vapor que move a roda da fortuna, da qual dependem suas experiências. Faça-se algumas perguntas e em seguida espere reverentemente as respostas. Você não sente agora e sempre o ego consigo? Você expressa esse ego ou segue a maioria? Lembre-se que a maioria sempre é conduzida e nunca conduz. Que foi a maioria que lutou com unhas e dentes contra a máquina a vapor, o tear automático e qualquer outro avanço ou melhoria que foi proposta então.
Para seu exercício esta semana, visualize um amigo. Veja-o exatamente como viu a última vez. Veja a casa, a mobília. Lembre-se da conversa. Agora, veja seu rosto. Veja isso nitidamente. Agora, fale com ele a respeito de um tema de interesse mútuo. Veja mudar sua expressão. Veja-o sorrir. Pode fazê-lo? De acordo, você pode. Então desperte seu interesse. Conte-lhe uma história de aventuras. Veja seus olhos se iluminarem com espírito de alegria ou de emoção. Pode você fazer tudo isso? Se pode, sua imaginação é boa e está fazendo um excelente progresso.